Paz do Senhor, irmãos, todos bem-vindos. Deus nos abençoe ricamente. Eu vou ler um texto bem conhecido, para não demorar muito explicando. Nós conhecemos muito bem e quando nós conhecemos é mais fácil de nós falar. É um texto que há dias vem trabalhando na minha mente. Eu já experimentei fugir e buscar um outro texto e Deus não tem me dado um outro texto. Então, por isso, resolvi falar um pouquinho sobre esse texto bem conhecido. Eu não estou podendo fugir do Evangelho de João. É por uns dias, Deus está trabalhando em minha vida através do Evangelho de João. E hoje também nós vamos ler em João capítulo 4 e nós vamos pensar um pouquinho sobre o que Jesus ensinou e quer nos ensinar através da sua palavra, tão maravilhosa, a qual nós precisamos aprender muito. Esse texto fala sobre a mulher samaritana. Eu não vou ler todo o texto, mas vou ler um pouquinho, talvez falar alguma coisa ao respeito do que diz. Começando no verso 7, ele diz: Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. E aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, e jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. O que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes-me crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Por que
perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu canto e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esse texto de Jesus com uma mulher tem 4 estágios, e se nós fôssemos meditar cada estágio, nós teríamos muito para meditar. Mas vamos meditar alguma coisa sobre que o Senhor colocou em meu coração, e eu quero pensar um pouquinho a respeito desta mulher. Se nós olharmos com os nossos olhos humanos, nós poderíamos até ficar admirados de fato de ver Jesus falando com essa mulher. Nós conhecemos que até aos nossos dias, nós vendo uma mulher conforme a situação que se achava, esta mulher é deplorada. Não se aceita uma coisa assim no meio da sociedade. E esta mulher estava nesse estado. E ela estava ali, talvez, numa hora oportuna, que estava ela sozinha, porque dentro dessa fonte tinha horários que vinham muitas pessoas buscar. E por causa de ela ser uma mulher assim, ela estava sozinha. Mas eu quero dizer que a Bíblia aqui nos ensina que Deus busca verdadeiros adoradores. E Deus conhece o coração de cada pessoa. E Deus conhecia o coração daquela mulher antes de ele chamar. Ele conhecia que ela era também uma mulher sábia. Nós vamos olhar uma mulher sábia com a vida tudo errada, assim. Uma mulher sábia com a vida tudo errada. Mas ela era uma mulher sábia. Eu quero dizer que eu também era uma pessoa sábia, mas tinha a minha vida tudo errada. Qual era a diferença dos pecados dela e dos meus? Nenhum. E Deus busca verdadeiros adoradores, pessoas sábias. E até tem lá em Provérbios, diz que a mulher sábia, quem achará? E diz que a mulher sábia edifica seu lar não tem necessidade, seus filhos são bem acolhidos, e um monte de coisas sobre a mulher sábia. E esta era uma mulher sábia, convinha Jesus a buscá-la, porque ela era uma mulher sábia. E ele busca sabedoria nos sábios, e ele busca verdadeiros adoradores. Ele menciona aqui, nesse texto. Por que eu digo que esta mulher era uma mulher sábia? Porque ela conhecia alguma coisa da palavra. Ela conhecia alguma coisa da palavra. E quando ela começou a falar com Jesus, e Jesus pediu para ela água, ela ficou talvez até meio assustada, porque além dos judeus não se darem com o samaritano, ela era uma pessoa pela sociedade desbravada, considerada indigna, e ele estava falando com esta mulher. Talvez ela até se assustou. Por isso ele chegou, talvez mansamente, humildemente, e pediu para ela água. E ela ficou assim, preocupada, porque jamais um judeu ficava falando com eles, e ele pediu água. Daí ela disse: mas por que você, sendo judeu, vem pedir água para mim? Por isso que eu disse que ela ficou meia assustada. Daí ele começa então a mostrar para ela o porquê que ele tinha pedido água. Daí ele disse: mas se você conhecesse quem te pede água, tu pediria água e ele te daria uma água viva, que dessa água que ele te daria, você nunca mais teria sede. E ela levava as coisas o contrário, ela não entendia o que Jesus estava falando para ela. Por isso, ela disse: mas o poço é fundo, como é que você vai tirar água? Você não tem recurso nenhum. Ela não entendia o que Jesus falava, mas alguma coisa ela entendia. E daí, ele continua falando com ela. E ele diz assim: não, quem beber dessa água que você vai tirar do poço, vai voltar a ter sede. Ele toma agora a água, daqui a poucas horas, ainda mais se estamos trabalhando, nós voltamos a tomar água, porque a sede volta de novo. Ele disse: e a água que eu te dou não vai mais dar sede. A água viva que eu te der
dela você não vai mais voltar a ter sede. A mulher começou talvez a pensar um pouco diferente, se preocupar com esta palavra. E daí ela diz, mas Senhor, então me dê dessa água, para que eu não volte mais aqui a buscá-la. Ela ainda não compreendeu. Ainda ela não tinha compreendido o que Jesus queria mostrar para ela. Ela diz, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual dele ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, e aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, e jorra para a vida eterna. Então Jesus mostrou novamente qual era a água que Jesus estava desejoso a dar. A mulher disse, você é maior do que nosso pai Jacó? Ela tinha um pouco de conhecimento das coisas de Deus. Você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, nos deu a fonte, e assim seu gado, seus filhos se satisfizeram desse poço. E disse Jesus, mas dessa água todos que beberam voltaram a beber, mas a água que eu der nunca mais vai ter sede, porque dentro dele se torna uma fonte. E esta fonte, ela se torna real dentro daquela pessoa que crê neste Deus poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esta fonte, jamais quem bebeu torna a ter sede. Eu quero dizer aos irmãos que 50 anos que estou numa vida cristã, e desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu jamais tive sede da salvação, porque eu sou salvo. Eu bebi desta água, e esta água se tornou em uma fonte, e ela jorra de dentro de mim para a vida eterna. E ela jamais terei sede desta água. Eu quero mostrar para vocês por que essa mulher, eu digo que era sábia. Porque quando Jesus falou isso, ela disse assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela entendeu que com quem ela estava falando não era mais uma pessoa comum. Vejo que tu és profeta. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Então nós vemos que Jesus explicou muito claro para a mulher. A mulher disse, vejo que tu és profeta. Ela tinha sede de salvação, e ela disse, vejo que tu és profeta. Depois nós vamos vendo para frente. Nossos pais adoraram neste monte. Ela disse, em Samaria tinha um lugar onde eles adoravam a Deus. Ele dizia, os judeus adoram a Deus em Jerusalém. Ela disse, daí Jesus disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Até aquele tempo tinha um lugar para se adorar a Deus. Até aqueles dias de Jesus havia lugares demarcados para que se adorasse a Deus. Mas hoje nós não temos mais um lugar marcado. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores de Deus não tenham mais um lugar para somente adorar a Deus, porque eles adoram a Deus em todos os lugares onde eles estão, porque esta fonte está dentro de nós, esse desejo está dentro de nós. Por que eu digo que esta mulher sábia, ela era sábia? Porque quando Jesus disse para ela, vai e chama teu marido, ela não usou de cerimônia, ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Ela vivia um estado de brava. Senhor, eu não tenho marido.
Jesus disse, falou com a verdade, porque já 5 maridos tu tiveste. 5 maridos, e esse que você tem ainda não é teu. Mas Jesus sabia com quem está falando. Estava falando com uma mulher, mas vai e chama teu marido. Vai e chama esse marido. Eu quero dizer para vocês que quando a mulher saiu da fonte, ela já tinha bebido da água que se tornou uma fonte no seu interior. Quando ela saiu dali, ela já saiu com esta água, com uma fonte, porque ela não foi chamar somente seu marido, mas ela convidou a cidade inteira para vir ouvir quem estava falando com ela. Ela chegou e disse, olha, eu encontrei um homem lá em tal fonte, ele falou tudo a respeito da minha vida. Claro que para ela ficou estranho, porque uma pessoa que talvez nunca tinha visto ela, e falou francamente sobre a vida que ela levava, falou sem discriminação o que se passava com ela. Ela disse, será não é esse o Cristo que nós falamos e esperamos? Por que ela falou? Porque a água ela já tinha bebido. Ela já chamou a pessoa, que é esta água que flui de dentro de nós, ao convite para a salvação. Como está essa fonte dentro de nós? Como estamos trabalhando com aquilo que nós aprendemos na Bíblia? Como estamos anunciando aquilo que Jesus disse, vocês falam das coisas que vocês não conhecem, mas nós conhecemos porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Se a salvação vem dos judeus e a salvação vem de nós, o salvo, como está esta fonte dentro de nós? Como estamos fazendo uso desta água que ela saciou a nossa fonte e em nós se tornou uma fonte e saciou a nossa sede? Será que nós estamos saciados? Se nós estamos saciados, nós devemos fazer a mesma coisa que essa mulher fez. Venham conhecer o que está falando comigo. E nós estamos muito calados nos nossos dias. Nós estamos muito quietos nos nossos dias. Nós não estamos verdadeiramente fazendo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. E aí ela foi e chamou, e ela veio e trouxe muita gente que vieram ter com Jesus. E os discípulos se admiraram, porque de fato ela era uma mulher pecadora, porém diz a Bíblia que ninguém falou nada a respeito do que ele conversava com ela, o que estava acontecendo, porque eles sabiam quem era Jesus também. Mas Jesus, daí ele falou logo para os seus discípulos sobre a ceifa e os ceifeiros. Jesus, eu quero dizer para vocês, que tinha ganhado uma mulher, e essa mulher já tinha se tornado uma ceifeira, e trouxe aos pés de Jesus outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Porque eu disse, ela era uma mulher sábia. Ela entendeu e trouxe a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu sempre penso, quando me confronto com a palavra de Deus, sobre a minha vida, e discrimino-me diante de Deus conforme está a minha vida diante de Deus, e como estou eu permanecendo diante da palavra de Deus. Será que eu sou um homem sábio? Será que eu sou um verdadeiro adorador? Ou será que eu sou um homem de braço cruzado, esperando pelos outros? A ceifa, Jesus disse para os discípulos, vocês estão dizendo que está faltando 4 meses para a ceifa. Eu vos digo que os campos estão brancos. Tanto se alegra o ceifeiro, o que colhe, como o que planta. Como estamos nós com esse trabalho que nós temos recebido das mãos do Senhor? A primeira coisa que ardeu muito no meu coração, quando comecei a ouvir a palavra de Deus, foi quando Jesus dizia, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
E quem, porém, não crer será condenado. Como está esse ídolo em nossos dias? Como estamos nós com esse ídolo? Será que nós somos sábios? Será que nós somos verdadeiros adoradores? Será que nós estamos colhendo? Ou será que nós estamos esperando os outros? O último texto diz que muitos creram em Jesus e já diziam: mulher, não é mais por aquilo que você falou, mas é porque nós estamos ouvindo dele mesmo o que ele falou. E ficou ali Jesus uns dias com ela. Então, o que Jesus falou a esta mulher? Ele falou sobre a verdade. A última pregação que eu falei esses dias atrás foi que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mulher aqui conheceu a verdade e a verdade se libertou, porque houve quem prega. E a Bíblia diz assim: como crerão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? E muitas vezes, todas essas coisas, nós estamos de mão amarrada. Por isso, Paulo, quando falava aos nossos irmãos, lá no passado, ele dizia: desperta tu que dorme, e Cristo Jesus te iluminará. Sobre isso eu tenho clamado muito ao Senhor nos nossos dias para um despertamento espiritual. Eu tenho a sede de uma vida espiritual permanente no meio do povo de Deus, porque os dias que estamos vivendo são de dificuldades. E quem estar preparado, é certo que vencerão todas essas coisas. As 5 virgens prudentes, elas não pegaram no sono em tempo algum, mas as 5 nécias, elas dormiram e perderam a oportunidade. Quem sabe lá, se eu às vezes não estou sendo honesto, estou tendo alguma dificuldade na minha vida, estou esperando uma observação de Deus na minha vida. Eu sei que meus dias estão chegando e eu tenho que partir para a eternidade. E isso é para mim e para você e para cada um de nós. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Como estamos nós diante da palavra de Deus? Estamos correndo de um lado para outro, preocupados com um monte de coisa e esquecendo que somos um povo escolhido de Deus. Estava lendo hoje um pouco na Bíblia e vi quando que Moisés teve uns problemas e Deus chegou para Moisés e disse para Moisés: Moisés, sobe e toma a tua terra com o teu povo e toma a terra que eu te prometi e eu enviarei o meu anjo contigo e eu não vou. Aquilo pesou para o povo, pesou para Moisés, porque Deus tinha falado que o povo dele era um povo de dura serviço. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, não deixe nós subir daqui. Senhor, se tu não fores junto conosco, não deixe nós sair daqui. Moisés sabia que caminhar sem Deus não se tem proveito. Moisés sabia que se ele fosse sem Deus, ele ia fracassar seu ministério. Moisés sabia, porque Deus disse: Moisés, eu não vou subir contigo, porque se eu subir contigo, tu vai morrer no caminho. A minha presença era tão forte, mas Moisés preferiu morrer no caminho, mas morrer com a presença de Deus, do que ele subir com o anjo do Senhor. E Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Mas foi um grande homem de Deus. Como estamos nós na obediência com a palavra de Deus? Como estamos vivendo nós nos nossos dias que antecedem as vindas de Cristo? Sabemos que breve o Senhor virá a buscar o povo que Ele preparou para estar com Ele na glória. E Deus está procurando homens verdadeiros adoradores e homens sábios e mulheres sábias, que não desistem, não fogem. E esta mulher se converteu e logo se tornou nela uma fonte, jorrava água para a vida eterna.
E nós muitas vezes cantamos que esse rio está aqui neste lugar. Muitas vezes nós dizemos cantando, Senhor, eu quero beber desta água. Tu és o rio, tu és a fonte, eu quero beber desta água. Mas muitas vezes nós voltamos com sede. Muitas vezes nós voltamos com sede, ainda que falamos assim, porque nós não se preparamos para essas coisas. Um dia Jesus estava, eram 3 dias de festa, e estavam se despedindo da festa, estavam indo para casa, e Jesus começou talvez com aquele olhar meigo, olhando para a multidão que estava ali ao seu redor, e ele levantou a voz e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse povo tinha comido, bebido 3 dias, mas Jesus via que eles ainda tinham sede, e ele clamou, se alguém tem sede, venha em mim, beba, porque de quem beber dessa água do seu interior, flui rios de água viva. Como está a nossa sede dessa água? Como estamos nós com essa sede? Como estamos bebendo dessa água? Será que temos esta fonte jarando dentro de nossas vidas? Ou estamos continuando calados para todos sempre? Que Deus possa nos abençoar ricamente e que Deus perdoe as minhas falhas e me levante para que eu possa mostrar que aqui dentro tem uma fonte para jorrar dia e noite e possa saciar a sede daqueles que ainda têm sede. Esta é a minha missão e a missão de cada um. Já disse muitas vezes, Deus não escolheu a mim, não escolheu o pastor Jair, mas escolheu cada um que está sentado aqui. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Eu não sei o porquê Jesus insistiu comigo nesta palavra. Não quis ser rebelde, porque já alguma vez quebrei a cara por não falar quando que Jesus botou alguma coisa no meu coração. Então este rio está passando aqui. Esse rio está passando com você lá onde você está na tua casa, lavando a tua louça, ou está lá no teu trabalho. Você é um verdadeiro adorador, este rio está contigo. Mas muitas vezes nós não damos mostração que estamos vivendo essa vida e continuamos calados. Eu quero encerrar com uma oração, depois passarei para o pastor Isaías. E eu quero, com toda a franqueza, dizer que Deus está aqui. E Ele te conhece, o teu sentar, o teu levantar, o teu meditar, o teu pensar, o teu sonhar. Ele conhece tudo. Curve a tua cabeça e busque o Senhor em oração. Deus quer responder o anseio do teu coração. Deus quer curar o nosso coração, mas muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para Deus. Nosso Deus e nosso Pai, assim tenho entregado a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que um planta, outro rega, outra vez outro colhe, mas o crescimento vem do Senhor. Senhor, e o crescimento vem das Tuas mãos. O crescer vem pelas Tuas mãos. E o crescer espiritual vem, ó Pai, pelas Tuas mãos. Eu te peço, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Abençoa os Teus filhos. E abençoa os que têm sede, para que eles sejam saciados. E o Teu Espírito, Pai, possa manar para a vida eterna. Assim, nós oramos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Abençoa o nosso continuar. Abençoa os nossos dias. E enche este povo, Pai, que espera por Ti, da direção que vem do alto. Que se esquecemos, ó Pai, deste mundo, porque deste mundo nós não somos. Deste mundo nós fomos comprados. Deste mundo nós fomos tirados. Deste mundo, Senhor, nós fomos escolhidos e somos Teus. E por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, porque somos parte deste povo que espera pelo Senhor o Teu voltar. Ó Senhor, ai se nós pegarmos no sono, ai Senhor, se as nossas lâmpadas se apagar aquele dia. Assim nós te pedimos, Senhor, misericórdia, e acende este fogo, esta chama
em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.